um jornalista, Washington Novaes. Ele estava sendo entrevistado. E eu achei muito interessante a entrevista com ele, porque ele contou uma experiência que mostra como o poder, né, de influência de uma mensagem sobre um povo, uma nação. Ele conta que quando ele era muito jovem, estava estagiando num jornal de circulação nacional, e naquela época, muitas décadas atrás, ele estava participando de um processo de edição de jornal. Então o editor ele vai pegar todas as reportagens, ele vai montar a capa. Ele vai selecionar então aqueles temas que ele acredita serem os mais importantes, tá? E evidente que ele tem algum propósito na hora de colocar na capa, vai dar o destaque. Então no passado era bem diferente, hoje é tudo pelo computador, mas no passado eram recortes, ampliava, imprimia, preparava a matriz então para depois tirar muitas cópias. E ele conta que aquele editor já muito experiente, com décadas já na carreira, trabalhando naquela área, e ele muito novo, estagiário, acabado de se formar. E quando chegou na hora de montar a capa, havia uma notícia muito chocante que chamou a atenção dele, e uma notícia assim, de menor destaque. A chocante é que um pai de família, num momento de crise, desemprego, de problemas de ordem financeira, de não ter mais perspectiva, não ter mais luz no final do túnel, tomou a triste e infeliz decisão de tirar a própria vida. Na época, provavelmente em São Paulo, se jogou de algum prédio, algum viaduto, e era uma reportagem muito impactante. E havia uma outra reportagem bem mais simples, de um acidente corriqueiro que acontece numa grande cidade. Chegou na hora de montar a capa do jornal, o editor experiente fez justamente o contrário daquele jovem estagiário faria. Ele pegou a notícia menos chocante e colocou na capa. E fez um destaque muito pequeno para aquele suicídio. E aí o jornalista ficou sem entender. Mas como que você vai dar um destaque grande para uma coisa tão pequena? Aí o jornalista experiente disse, você está começando mesmo, né? Eu já estou aqui há uns 30 anos fazendo isso. Todas as vezes que eu coloquei destaque como esse, de um pai que estava desesperado, que não tinha perspectiva, tá? E um pai de família que achou que a única solução seria tirar a própria vida, eu dava aquele destaque, bem grande. A chamada ali na capa do jornal. Passava semana seguinte, aparecia mais 5. O poder de influência, tá, que uma mensagem trazia sobre uma nação, no caso sobre uma grande cidade. E ele então começou a perceber que ele estava influenciando as pessoas pelos destaques que ele dava nos jornais. Nisso nós descobrimos, e tem muita gente que não percebeu, né? Jornal não informa, jornal forma. Cada notícia que é colocada ali tem um propósito de fazer a nossa cabeça. Quer seja politicamente, ideologicamente, todo mundo sabe disso. Tá? A gente precisa filtrar. E ali então, Washington Novaes, um jornalista muito famoso aqui no Brasil, ele aprendeu essa grande lição. Pena que nem todos os jornalistas são assim. Tem alguns que se a gente espremer, sai sangue, né? E os destaques são os piores e da pior forma possível. Era uma outra época, né, gente? Nós estamos falando de algumas décadas, 30, 40, 50 anos atrás. Se esse jornalista hoje tem uns 30 anos de carreira, volta lá atrás no tempo. Era um tempo que os jornais eram mais responsáveis ao passar as informações e as notícias. Mas isso me chama a atenção. O poder de influência que uma mensagem tem sobre uma nação, sobre um povo.